Você que está com sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Primeiro a Reis, capítulo 19, verso 1. Quem estiver sem Bíblia, acompanha com o amigo do lado. Todos acharam? Amém? Estou ouvindo barulhinho ainda de Bíblia. 1 Reis, fica bem lá no comecinho. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel lançou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer na tua vida como a de cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e coma, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Até aqui, queridos. Pode fechar sua Bíblia e colocar no teu assento. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Senhor, esvazia-me de mim e me enche da tua graça. Senhor, abre o coração, Senhor, de cada um que está aqui hoje. Nós queremos ouvir a tua voz, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Então venha habitar em nosso meio, Senhor, faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra sobre como nós venceremos o medo e como nós vencemos as crises emocionais. Essa palavra que ora acabamos de ler irá relatar que após um desafio no Monte Carmelo, onde Elias venceu, ele desafiou e venceu todos os profetas de Baal. E a Bíblia vai nos dizer que o rei Acabe imediatamente conta a Jezabel, a sua esposa, tudo que Elias havia feito, ou seja, matado todos os seus profetas. E essa informação então chega a Jezabel, e Jezabel, com muita fúria, ela promete vingar-se. Ela promete fazer o mesmo com ele, da mesma forma que ele fez. Então Jezabel, ele manda um mensageiro até Elias e diz que não passaria daquele dia sem que Elias fosse morto. E quando essa notícia chega a Elias, queridos, ele se aterroriza. E ele coloca medo em seu coração.
E a história vai nos dizer que ele deixa o teu servo e ele caminha por um dia. Ele caminha por um dia até o deserto de Berseba. E ali ele se assentou debaixo de um zimbro. E ele pede para si a morte. Queridos, uma das maiores referências de homem de Deus na Bíblia é Elias. Elias era um grande homem de Deus que viveu aquilo que muitos não viveram. Elias era um homem de oração. Elias era um homem temente. E a Bíblia vai nos contar que muitos homens da Bíblia, eles ousaram viver além da lógica humana. E Elias foi um deles. Elias viveu além da lógica e além da compreensão humana. E a palavra do Senhor vai dizer em Tiago 5,17, que Elias era um homem semelhante a nós. Ele era semelhante a mim e a você. E a Bíblia vai dizer que ele é sujeito às mesmas paixões. Em outras traduções, estará sujeito aos mesmos sentimentos. E esse homem, por um momento, ele teve medo, um momento de crise emocional. Um momento onde a sua decisão é a fuga, onde a sua decisão é a morte. Elias havia acabado de enfrentar os 450 profetas de Baal. Ele acabou de provar o poder de Deus através do seu ministério. Mas por um momento, através da ameaça, Elias, ele teve medo. Uma ameaça de uma mulher e de repente um baque na vida de Elias. Elias não passou a primeira ameaça de sua vida não, porque se você for ler a história de Elias, você vai ver esse homem lutando contra o rei Acabe, lutando contra um sistema corrupto de idolatria. Você vai ver esse homem lutando, vencendo, porque ele não aceitava a idolatria. E você vai ver esse homem sempre temente a Deus. Mas Elias, ele chega em um momento de estafa, onde ele ouve aquela ameaça e ele coloca medo no seu coração. Elias, ele vive um momento de crise pessoal. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que tem momentos que o medo vai chegar na minha vida e na sua vida. Quem sabe, talvez tenha alguém aqui hoje que está passando por isso. E você está sentindo medo, o espírito do medo, ele tem te alcançado. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que o medo é como uma amnésia espiritual, pois ele nos faz esquecer de Deus e do que Deus é capaz. Elias, por um momento, ele teve medo e ele se esqueceu do que Deus havia feito na sua vida. Por um momento, ele se esqueceu do que Deus era. Ele tinha se esquecido de tudo que Deus havia feito na sua vida. E em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aqui nós aprendemos que o espírito do medo não procede de Deus. E não somente isso, Deus fala que nós não precisamos ter medo, para que não fiquemos com medo. A palavra medo no grego significa phobos, que significa fobia, que significa fuga. Elias era um ser humano como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Mas infelizmente a nossa natureza humana cederá a algum momento à pressão do medo. Quantos aqui não tiveram medo algum dia em tomar alguma situação, tomar alguma atitude? E Elias, por um momento, ele teve medo após aquela ameaça e ele foge. Será que é diferente conosco? Não tem momentos que nós queremos fugir de tudo, queremos fugir das situações, simplesmente nós queremos abrir mão de tudo, todos, e queremos fugir. Quantos aqui não já passaram por isso? Corremos para ninguém nos encontrar. E quando isso acontece, nós pensamos que todos os problemas serão resolvidos. Nós queremos se esconder. E nós pensamos que aquilo será resolvido. E nós queremos se esconder para que você não sofra e quem está ao seu lado não sofra. E sabe o que eu aprendi com isso, querida? Essa palavra falou muito comigo primeiro. Que um dos sintomas da crise pessoal, da crise do medo, da crise da depressão, é se isolar.
Chega um momento de nossas vidas que aquele homem super poderoso, aquele super crente, ele percebe que todos somos fracos. Nós precisamos um dos outros. No tempo de crise, não se isole, não adianta você querer se trancar, não ver ninguém, porque isso não irá resolver o teu problema. A igreja, ela é um corpo, por isso a Bíblia diz que um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. A Bíblia nos ensina de andar 2 em 2. É essa que é a igreja, querido. Não se isole em meio às crises. A crise, uma hora, ela vai chegar até a sua porta. Ela vai chegar até o seu casamento. Vai chegar a crise financeira, mas não se isole. Não adianta. Por um momento Elias deixou o teu servo e ele quis caminhar sozinho. Não se isole. Nós precisamos um dos outros. Nós passaremos bons momentos, mas também passaremos maus momentos. Eclesiastes 7:7 diz que a opressão faz até adoecer o coração do sábio. A frustração vem para todos. E eu quero dizer que essa é a vida da igreja. Essa é a minha vida e a sua vida. Tem muitas pessoas que se esforçaram no passado. Vai me dizer, bispo, eu fiz coisas extraordinárias, mas que por um momento da sua vida o medo tomou conta. E com o medo veio a vontade de fugir, e juntando tudo isso você perde a morte. Quantas pessoas que já não tiraram as suas próprias vidas? Nós ligamos a nossa TV e nós só vemos tragédia. É esposo matando esposa. Sabe por que isso? Porque não soube resolver um problema. Não soube administrar aquela crise que estava passando. Aí nós juntamos toda essa crise emocional e pedimos para si a morte. Quantas vidas, queridos, que se joga, que se mata, porque não soube resolver um problema. Eclesiastes 3 vai dizer que Deus tem um propósito para cada tempo. Será tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo bom e há tempo ruim. Há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar, de abraçar também. Há tempo de festa e há tempo de luto. Existem tempos que virão sobre as nossas vidas e nem todos serão bons. Nem todos serão bons. Na igreja sempre vai ter pessoas tristes e pessoas felizes. Toda igreja tem isso. Na igreja sempre vai ter aqueles que estão doentes e aqueles que não sabem o que é uma doença. Um dia nós estamos no velório e um dia nós estamos numa festa de casamento. Por isso que a Bíblia nos diz que tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem momentos que nós vamos consolar, mas tem momentos que nós vamos se alegrar. E sabe o que acontece? As nossas emoções, elas vão dando sinais de pico. Porque um dia nós estamos sorrindo, um dia nós estamos chorando. E foi o que aconteceu com Elias. Ele teve uma crise emocional. Por isso que eu já ouvi pessoas dizendo assim, bispo, eu prefiro ser igreja dentro da minha casa. Eu prefiro cultuar dentro da minha casa para evitar isso. Porque eu vou para a igreja, só tem abacaxi para descascar. Só tem problema. Mas glória a Deus, querido, pelos abacaxis. Todo ministério que está crescendo, ele será criticado. E você não precisa fazer muito para acontecer isso. É só você avançar. Você está preparado para ser perseguido nessa noite? Será que você está preparado para enfrentar dificuldades, para enfrentar crises? Elias, ele foi perseguido. Elias foi perseguido por Jezabel e entrou em problemas de emoções. E sabe o que Elias faz? Ele teve medo e foi para o deserto. Tem momentos que Deus vai nos levar ao deserto. O deserto é um lugar que Deus treina eu e você. Todas as vezes que Deus levou alguém ao deserto foi para conhecer o provedor. Toda vez que Deus leva ao deserto, querido, é Ele que sustenta.
Quantas pessoas aqui já não estiveram no deserto e nos últimos 45 segundos do tempo Ele manda provisão na sua vida? Sabe por quê? Tem momentos que Deus nos leva ao deserto, mas aí Ele nos ensina a Ele, nós dependemos dEle, nós dependemos da graça dEle, é Ele que nos sustenta. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:2 que Deus nos leva ao deserto para nos afligir, para nos provar, para saber o que está no nosso coração. Ele te deixa com fome para depois Ele te sustentar com um maná que você ainda não conhece. O deserto é para você comer uma comida, querido, que você ainda não conhece, para você aprender a ser dependente dEle, para você aprender a confiar mais nele. Confie no Senhor, mesmo Ele te levando ao deserto, porque no deserto você come na mão de Deus. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele muda o cardápio, querido. Você não come mais da terra, mas você come da mão de Deus. Mas, aleluia. Mas tem momentos que você vai ao deserto por conta própria. E foi o caso de Elias. Elias foi ao deserto por conta própria. Devido a uma crise emocional que ele viveu, a uma crise de medo. E eu quero te dizer, não vá ao deserto se Ele não te chamou. Se Ele não te chamou, não vá ao deserto. A Bíblia nos diz 366 vezes a palavra não temas. Ou seja, o Senhor está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor diz, não temas. Não temas. Não temas, ó pequeno rebanho, confie no Senhor. O Senhor repetiu isso muitas vezes na Bíblia, para que eu e você entender, a confiar nele, a não se esquecer do que Ele é capaz, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que faz o impossível na minha vida e na sua vida. E eu quero te alertar nessa noite, quando o medo bater na sua porta, confie nele. Não fuja. Não vá para o deserto, apenas confie nele. Confie nele. Você não precisa ter medo. Quando nós andamos com Deus, não precisamos ter medo. E sabe que eu aprendi que o medo ele tira as expectativas da nossa vida. Sabe por quê? Porque a crise de Elias, querido, não era financeira. A crise de Elias não era ministerial. A crise de Elias não era a falta de resultado, porque Elias orou, a chuva veio. Elias orou e a chuva parou. A crise de Elias não era a falta de unção, não era a falta de poder e nem a falta de fé. A crise de Elias era emocional. Ele teve um momento de crise emocional. E a maioria das crises que tem nos tirado do propósito de Deus é as crises emocionais. Nós vivemos com crises emocionais todos os dias, lutando com essa crise dentro de nós. E sabe o que acontece? Nós sempre vamos procurar um culpado por isso. E sabe quem é o culpado, querido? É você mesmo. Sabe por quê? Porque você não suportou o problema. E o que você precisa é entrar em um lugar em Deus, se trancar no seu quarto, dobrar os teus joelhos e confiar naquele que está em secreto, pois Ele vai te abençoar. No momento de crise emocional, de medo, não adianta você querer fugir, se tranca no seu quarto, dobra o seu joelho e apenas confie nele. Confie nele. E só sai dali quando você sair igual um leão forte. Deus te chamou para a guerra, querido, não foi para fugir, não. Se levanta como um leão nessa geração, para que quando a crise bater na sua porta, você vai enfrentar ele como um leão. Nós não iremos fugir. Nós queremos ser igual um leão. A crise emocional nos tira do propósito eterno. A definição, queridos, eu estudei que a definição para a palavra medo é perda de controle
O medo em algumas situações não é tão ruim, porque tem momentos que nos protege. Mas a Bíblia diz que tem momentos que Deus quer levar você e você tem medo de fazer. Fazer a vontade de Deus muitas vezes vai gerar medo em nosso coração. Eu tive que tomar atitudes da minha vida que eu tive medo, mas eu aprendi a confiar. Eu aprendi a confiar em Deus. Vai vir atitudes em sua vida em que o medo vai bater, a dúvida vai vir. Mas se você estiver firme em Deus, se você estiver com o ouvido sensível ao Senhor, você vai vencer esse medo. O medo, ele sempre vai bater na sua porta. Mas não deixe ele entrar, querida. A palavra do Senhor diz em João 4,18 que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o modelo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo sempre vai bater na nossa porta. O medo, ele traz tormento na minha vida e na sua vida. O medo nos faz questionar até o caráter de Deus. Quem lembra da história dos discípulos, que Jesus diz, vamos passar a outra margem. E eles acordaram Jesus dizendo, Senhor, não se importa que nós perecemos? Será que você já fez essa pergunta, Senhor? Quantos aqui não disseram, será que Deus me ama? Será que Deus permitiu essa situação? Claro que Deus se importa, queridos. Ele se importa comigo e com você. Naquele momento os discípulos, eles quiseram questionar até o caráter de Deus. E quando eles disseram, Senhor, não te importa que perecemos? Em outras palavras, ele estava dizendo, o Senhor não vai se preocupar. Nós precisamos de ajuda. E sabe o que Jesus faz? Ele se levanta e diz, aquieta-te, mar. Cala-te, vento. E sabe o que ele diz a eles? Homem de pouca fé. Eles não confiaram. Eles se esqueceram que Jesus estava na polpa do barco. Quando você caminha com Deus, você não precisa ter medo. Não importa. Ele está contigo. O medo, ele tira até a nossa fé de confiar em o Senhor. E nos momentos de crise emocional e de medo, você quer questionar sempre alguém. Você sempre vai questionar a outra pessoa. E nunca você mesma. Você sempre vai questionar o caráter de outra pessoa. Quando você tem medo, você perde o controle da sua vida. Adão se escondeu e disse para Deus assim, Senhor, tive medo quando ouvi a tua voz. Por isso que eu me escondi. O medo, ele rouba a nossa visão. O medo, ele rouba a nossa paz. O medo, ele rouba toda a nossa expectativa da vida. Mas bispo, você vai talvez me dizer, o profeta Elias, ele não estava em Deus, ele estava em Deus. Mas tem momentos, querido, em que nós se perdemos. Elias se perdeu em algum momento porque ele não aprendeu a confiar. Ele teve medo. E tem momentos que nós perdemos a conexão com o céu. Em algum momento, por causa das nossas crises, perdemos com o céu e temos medo. Um ser humano em si, querido, nós vamos acumulando as nossas cargas emocionais, os nossos problemas no trabalho, os nossos problemas na igreja, os nossos problemas com os filhos. E aí vai estar juntando tudo isso e tem momentos que você se entrega a essa crise. Muitas coisas que você irá fazer e nem tudo vai dar certo. Nem tudo que você querer construir vai dar certo. Por isso que a Bíblia nos fala que há momentos bons e momentos ruins. Por isso, queridos, eu não suporto esse evangelho de facilidades, que não ensina o caminho da cruz. Cruz é lágrima, é renúncia, é dor, é choro, é lágrima.
Chega desse evangelho que só te ensina, eu vou dar, eu vou receber. Não, você precisa aprender a ter fé, a confiar no Senhor, porque os momentos difíceis Ele vai chegar na minha vida e na sua vida, e vai ter momentos que você vai ter que se preparar, você vai ter momentos que você vai ter que se erguer e entrar no quarto de oração. Terá momentos que não irá adiantar você fugir do problema, você vai ter que resolver. Você terá que resolver o problema de frente, fugir dele não vai resolver. Nós nunca conseguiremos lidar com a terra se nós não estivermos conectados com o céu, querido. Sabe o que eu aprendi? Que não adianta eu lidar com pessoas e não me manifestar. E também não adianta eu estar no meio de pessoas e não ter um tempo com Deus. Você precisa estar ligado no céu e na terra. Você precisa ter uma vida na horizontal e na vertical, igual o bispo nos ensinou. Você precisa caminhar na terra, mas com os olhos no céu. Você precisa caminhar na terra, mas com o propósito no céu. Enxergando a terra, se manifestando na terra, mas recebendo as instruções apenas do céu. Agindo na terra e recebendo ordem do céu. É de lá que vai vir a nossa ordem, querido. Aprenda a ter uma vida com Deus na horizontal e na vertical. Não perca a conexão com o céu. Diga ao irmão que está do seu lado assim: espera em Deus. Não se desespere. Não adianta perder noite de sono. Não adianta você querer se descabelar. Não adianta querer tomar remédios. O inimigo vai tentar colocar até depressão em nossas vidas, para nos tirar do propósito de Deus, nos tirar do foco, nos tirar do alinhamento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deuteronômio 31:6 vai dizer que o Senhor é quem vai diante de ti. E Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparar. Então não temas. Deus está cuidando de você. A Bíblia nos diz que Elias, ele dormiu debaixo do zimbro. E um anjo tocou e diz: levanta-te e coma. E ele viu pão assado sobre as brasas e um jarro de água. Então ele comeu e voltou a dormir. O medo, querido, provoca até a depressão. Você já viu alguma pessoa deprimida? Ela só quer dormir. Ela só quer dormir, só quer ficar escondida. E novamente a Bíblia diz que o Senhor, Ele acordou e diz: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele comeu e andou por 40 dias e até o monte de Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou em uma caverna. Caverna é um lugar escuro, queridos, aonde não tem conforto, aonde tem perigos. Mas para Elias foi um lugar onde ele encontrou segurança por aquele momento. Quando tem alguma pessoa nesse estágio, querida, ela não quer saber do medo, do conforto, ela quer apenas se esconder, ela quer fugir, ela não quer estar diante de ninguém. E o que importa é a sensação de estar protegida do perigo. Mas essa não é a solução. Essa solução pode ser até uma solução temporária, mas não vai resolver o seu problema, não vai resolver. E como temos visto na história, mais uma vez, Deus não desamparou Elias e diz para eles: o que está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Deus está dizendo que ali não era o lugar dele, não era ali que ele ia resolver o seu problema. E Deus faz a pergunta para você hoje nessa noite: o que você está fazendo ali? Talvez você está querendo se esconder de alguma situação, você está querendo se esconder de algum problema, mas não vai adiantar. Você vai ter que resolver. E Deus te pergunta nessa noite: o que você faz aí? O que você faz nessa caverna? Esse não é o seu lugar. E a história vai nos dizer que depois de todas as desculpas e das queixas de Elias, Deus disse a ele: sai e fique no monte, na presença do Senhor. E é isso que Deus está dizendo nessa noite.
saia da onde você está e venha para a presença dele. Não importa como você se encontra. E o que me chamou a atenção aqui, queridos, é que Deus não apenas disse para Elias sair da caverna, e ele disse para Elias simplesmente ir para a sua casa, não. Mas quando ele disse para Elias sair da caverna, era para Elias colocar na presença do Senhor. A presença do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. É na presença dele que vai vir o nosso refúgio. É dele que vem o nosso socorro. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso bom pastor, então não adianta. A presença dele é o nosso refúgio. É nos braços do Senhor que nós nos sentiremos seguros. Salmos 31:20 vai dizer que no abrigo da tua presença, tu os esconderás das intrigas dos homens. Na sua habitação os protege das línguas acusadoras. É muito melhor estar na presença do Senhor, querida. A palavra do Senhor diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que qualquer 1000 em outro lugar. Na presença do Senhor tem alegria, tem abundância de alegria. Salmo 16:11 vai dizer que tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Então Deus te convida nessa noite a você sair dessa caverna que você está vivendo e vir para a presença dele. Porque não há lugar melhor para nós estarmos que não é na presença do Senhor. Nós precisamos sair e estar na presença do Senhor. Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Deus tem coisas grandes na minha vida e na sua vida. Deus hoje Ele quer curar as suas feridas, Ele quer te salvar, Ele quer te levantar. Ele quer te ensinar a ser dependente dEle. Você a ter mais fé no momento de crise. No momento de crise, queridos, não adianta você querer fugir. Sabe para onde? Você deve ir aos pés de Jesus. Aqueles discípulos, eles tiveram medo e não confiaram. Elias teve medo e fugiu. Elias teve um momento que ele teve uma crise e ele achou que pedir para si a morte iria resolver. E o que eu venho te dizer nessa noite, que o mesmo Deus que diz para você não tem medo, é o Deus que escreve uma nova história na sua vida. É um Deus que pega aquele pequenino e torna ele grande. Você só apenas precisa confiar nele. Nós precisamos ser como Jó e dizer: meu Redentor vive. Muitos disseram a Elias: desista, você não vai dar em nada. E ele disse: o meu Redentor vive. Sabe por quê? Porque mesmo no momento de crise, Jó, ele confiou no Senhor. Ele não entregou, querido. Ele ficou firme, ele ficou forte. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele aprendeu a confiar no Senhor. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. Não se entrega, queridos. Não se entrega nessa noite. Quanto mais você sair, quanto mais você fugir, maior é a distância que você terá que voltar. Então não adianta você correr, você querer fugir, você querer ir para o deserto, você querer ir para a caverna, não adianta. E eu quero finalizar dizendo que se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, é para não termos medo. Nós precisamos aprender a lidar com o medo. Jesus, ele também teve medo, sabia? A Bíblia nos diz que no Getsêmani ele teve medo a ponto de suar sangue. Sabe por quê? Porque dali ele sabia que seria a cruz. Jesus, ele também teve medo, mas o que ele nos ensina é que nós temos que prosseguir. Nós temos que ir adiante. Quando nós estamos em Deus, querido, o medo não pode nos segurar. Quando nós estamos em Deus, querido, nós aprendemos a confiar e agir diante ao medo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Não existe amor sem sofrimento.
Deus amou o mundo de tal maneira, querido, que Ele amou, que Ele entregou o seu Filho. Houve sofrimento naquela cruz. Não pensa que você vai só viver sorrindo, não, porque vai ter momentos que a tristeza vai vir e você precisa estar preparado. Aprenda nessa noite a lidar com a fraqueza, a lidar com os sentimentos, aprenda a lidar com o medo, pois todos os dias o medo vai bater na nossa porta e você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para como agir naquela situação. Sabe quem é um corajoso, querido? Alguém que desafia o medo. Todo corajoso tem medo, mas a diferença é que ele tem uma atitude. Todos nós temos medo, mas tem momentos que nós vamos ter que agir com atitude. É a atitude que vai nos fazer enfrentar todo o medo. Você só vence o medo quando você prossegue na vontade de Deus. Sabe como lidar com medo, com essa angústia. Aprenda a lidar e confiar mais no Senhor. Sabe por quê? Porque no Espírito não há medo. Deus é o amor. E é nele que nós temos que confiar. Se coloca de pé nessa noite, queridos. Não é tempo de parar. Não é tempo de nós retrocedermos, não. Não é tempo de você entregar a toalha branca, não. É tempo de você prosseguir. Faça como Jesus, ele até chegou a suar sangue, mas ele prosseguiu na vontade de Deus. Prossiga. Não deixa todos os obstáculos que entrar na sua vida você parar de desistir e acreditar no Senhor. Não deixa que a tristeza, que a angústia, os problemas venha te tirar do foco que Deus tem para a sua vida. Aleluia.